Oi pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, aula inaugural da nossa disciplina de Direito Administrativo, vamos estudar princípios da administração pública. A aula de hoje é dividida em duas partes. Nessa primeira parte, vamos estudar um pouquinho o que são princípios e também os princípios expressos da administração pública. E na parte 2, vamos estudar os princípios implícitos e também um pouquinho da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dito isto, começaremos pela conceituação de princípios. O que são princípios? De acordo com Robert Alexy, princípios são mandamentos de otimização, que se aplicam na maior medida possível diante das situações jurídicas e fáticas existentes. Os princípios também são aplicados por um método de ponderação e não de subsunção, como no caso das regras. Os princípios eles possuem um alto grau de abstração e eles também possuem força normativa, de modo que são aplicados diretamente às situações existentes, não necessitando de uma lei para sua regulamentação. Princípios, portanto, têm força normativa, são aplicados ali diretamente às situações existentes. Dito isto, feita essa introdução imprescindível para o desenrolar, vamos estudar os princípios da administração pública expressos, que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37, que peço licença para ler, diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professora, preciso decorar? É bom. E por isso eu vou aí ajudar vocês a decorarem os princípios expressos da administração pública. Tem uma sigla muito usada, um macete, que é o macete do LIMPE, L-I-M-P-E. Uma forma de facilitar que o aluno grave os princípios expressos da administração pública. Então vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele está lá no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição Federal, que eu também peço licença para ler, e diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade que se aplica às relações privadas. Nós, eu e você, não seremos obrigados a fazer nada ou a deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Ao contrário da administração pública. Na administração pública, o princípio da legalidade está com um sinal invertido. A administração pública, mais especificamente os administradores, eles só podem fazer aquilo que a lei expressamente lhes autoriza. Há uma vinculação positiva à lei. Então, recapitulando, enquanto nós podemos fazer tudo, salvo quando a lei proíbe, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Lei em sentido formal. Pessoal, essa é a concepção clássica do princípio da legalidade. E aqui eu vou aprofundar um pouquinho a matéria, que talvez seja especialmente importante para os colegas que vão fazer a segunda fase em direito administrativo. A doutrina moderna fala que o princípio da legalidade cedeu espaço ao princípio da juridicidade. O que isso significa? Significa que a administração pública não deve pautar a sua atuação, não deve ter a sua atuação vinculada tão somente à lei em sentido formal, mas a todo o ordenamento jurídico, principalmente aos princípios. Então, a administração pública não deve só agir conforme a lei lhe autoriza a agir. Não, ela deve pautar toda a sua atuação no ordenamento jurídico como um todo. Isso funciona, pessoal, principalmente no controle dos atos discricionários da administração pública. Então, guardem essa palavra, princípio da juridicidade, que,
como vocês agora já sabem, de acordo com a doutrina mais moderna, veio para substituir a ideia de legalidade clássica. Dito isto, vamos passar para o segundo princípio da aula de hoje, o princípio da impessoalidade. Pessoal, a ideia de impessoalidade ela vem aí do regime democrático, em que o Estado não se confunde com o seu governante. O Estado, portanto, ele não existe ali para favorecer a figura do governante. Não. O Estado, ele é autônomo e ele é impessoal. A doutrina diz que a impessoalidade ela tem duas vertentes. A vertente da isonomia e também a vertente de vedação à promoção pessoal. Vamos ver calmamente cada uma delas. A vertente da isonomia diz que a máquina pública deve tratar a todos igualmente, sem privilégios e sem favorecimento. Disso, nós temos muitas regras do nosso ordenamento que vêm para efetivar a ideia de impessoalidade. Cito, por exemplo, a regra das licitações. A máquina pública, quando ela vai contratar algum serviço, ela não pode ir lá embaixo, olha o que parece melhor, o que parece mais bonitinho e vai lá contratar aquele serviço, vai lá comprar aquele produto, ou então vai comprar de um amigo que está precisando daquela força. A administração pública não pode fazer como nós fazemos. Ela deve garantir que todos que se encaixem nas condições que podem e que querem participem de um processo para que, se for o caso, se for o mais vantajoso, firme um contrato com a administração pública. Ela não pode contratar diretamente com quem ela quiser. Ela deve preservar um processo licitatório que vai garantir a isonomia de todos que querem contratar com o poder público. Outra regra, pessoal, que visa aí efetivar a ideia de isonomia, a regra do concurso público. Salvo as exceções constitucionais, a admissão de pessoal da máquina pública, ela deve observar a regra do concurso público. A administração não pode servir para dar aquela força para o amigo que está precisando de um emprego, ou então para aquela pessoa que você sabe que está precisando. Não é assim. A máquina pública ela deve contratar de modo isonômico e que abra aí a possibilidade ao maior número de pessoas que queira contratar, e também por critérios técnicos. Essa é a regra do concurso público. Mais um exemplo para vocês entenderem as regras que efetivam o princípio da impessoalidade, a vedação ao nepotismo, positivada lá na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que significa que o administrador não pode contratar para trabalhar lá na administração pública, mesmo nos cargos de confiança, os seus parentes e familiares, porque isso viola a ideia de impessoalidade. Galera, acabamos de falar que a impessoalidade tem a vertente da isonomia e também tem a vertente da vedação à promoção pessoal. Vedação à promoção pessoal. Isto é, a máquina pública, os feitos da máquina pública, eles não servem para promover a imagem daquele mandatário eventual. Eles não são atrelados à imagem do mandatário eventual. Eles são feitos da máquina pública, da administração pública, que deve ser impessoal. Galera, por isso que temos lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, falando dos atos de publicidade da administração. Eu vou ler aqui para vocês. E ele fala o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Nesse tópico específico, eu gosto de citar um exemplo que foi julgado aqui pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Houve uma época em que um candidato a prefeito do Rio de Janeiro tinha um slogan de campanha muito forte. Ele foi eleito. Ao assumir a prefeitura, ele replicou aquele slogan de campanha como slogan da prefeitura, slogan oficial da prefeitura do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Acho que foi até um concorrente que perdeu nas eleições, ajuizou uma ação popular falando: olha só,
ele está violando a ideia de impessoalidade. Ele está usando o seu slogan que remete à sua pessoa para enaltecer as obras da administração pública. Ele está fazendo campanha para ele mesmo com dinheiro público. E a Justiça de Primeiro Grau acatou a tese lá daquela ação e suspendeu aquela campanha publicitária, pois ela utilizava-se de mesmo slogan que foi usado em época de campanha, violando então a vedação à promoção pessoal que impera na administração pública. Dito isto, passaremos para o próximo princípio, que é o princípio da moralidade. O que significa moralidade? Como o próprio nome sugere, está relacionado à ideia de moral. Isso significa que a atuação da administração pública não deve só estar pautada na lei, ela deve ser ética, honesta e proba. Galera, isso mistura um pouco o conceito de moral e direito, e é exatamente isso. O princípio da moralidade diz que o administrador deve observar um padrão de probidade, de ética, de moralidade na sua atuação. Isso serve também, como já disse em outras passagens dessa aula, mas especificamente no caso da moralidade, para fazer um controle dos atos discricionários. O administrador, mesmo nos atos que ele tem mais margem de atuação, ele não pode agir ignorando padrões mínimos de ética e de probidade. E o nosso ordenamento, em vários dispositivos, ele prevê aí o controle dos atos improbos, como na ação de improbidade administrativa e também na ação popular. Eu vou citar aqui um exemplo bem recente em que o princípio da moralidade foi utilizado para suspender um ato administrativo discricionário. No dia 29 de abril, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, concedeu um provimento liminar suspendendo a nomeação de Alexandre Ramagem ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Naquela oportunidade, dias antes de Alexandre Ramagem ser nomeado, o então ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, concedeu uma entrevista falando que a nomeação de Ramagem, na verdade, visava efetivar, promover uma interferência política do presidente da República na Polícia Federal. Ou seja, havia aí uma conduta que não seria moral. Muito embora ele pudesse nomear quem ele quisesse, isso é legal, não seria moral nomear alguém, não seria ético nomear alguém para lhe possibilitar uma interferência política naquele órgão. Muito embora, repito, trate-se de um provimento liminar que ainda pode ser alterado no mérito, que ainda cabe recurso, naquela oportunidade específica, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que uma nomeação visando interferência pessoal violava o princípio da moralidade, também citou ali uma violação ao princípio da impessoalidade e do interesse público. Mas vejam, cito esse exemplo recente, as provas gostam de cobrar coisas recentes, para vocês verem como o princípio da moralidade, ele vem aí funcionando, servindo como parâmetro de controle dos atos discricionários da administração pública. Vamos ao próximo princípio, o princípio da publicidade. A ideia de publicidade, gente, na administração pública, vem também da ideia do Estado democrático de direito. Por quê? Ao contrário dos regimes totalitários, no Estado de Direito, em que o poder pertence ao povo, o povo tem que ter formas e meios de controlar a atuação da administração pública. E ele só pode controlar a atuação da administração quando ele sabe o que a administração está fazendo. Então, a regra geral é a ampla publicidade dos atos da administração pública, pois isso facilita o controle social, o controle da administração. É por isso, então, que os órgãos oficiais têm lá os seus diários oficiais, os boletins oficiais em que eles publicam as suas leis, os seus atos normativos, as portarias de nomeação, de exoneração, os editais de licitação, os editais de concurso público, para conferir ampla publicidade a tudo que a administração está fazendo.
E a nossa Constituição, ela também garante ao cidadão mecanismos de cobrar da administração essas informações. E eu cito aí o direito de petição e o direito de certidão, que estão lá na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 34, letras A e B. E também peço licença aqui para ler para vocês o artigo 5º, 33, que fala também, que normatiza aí a ideia de publicidade. O que diz então o artigo 5º, 33? Ele diz assim: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, o sigilo na administração pública é exceção por motivos de segurança da sociedade e do Estado. A regra, como vocês já sabem, é a publicidade. Assim, passamos para o último princípio, o princípio da eficiência, que foi introduzido na nossa Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 98, para substituir a ideia de administração burocrática pela administração gerencial, a administração de resultados. Sendo assim, o princípio da eficiência, ele é cobrado dos funcionários da administração, que devem desempenhar as suas funções no melhor desempenho possível, querendo integrar o melhor resultado possível, e também da própria estrutura da administração, que deve funcionar de maneira a entregar resultados de forma rápida e resultados bons, resultados corretos. Essa é a administração eficiente, a administração de resultados, que não se confunde com uma administração burocrática. Os funcionários devem desempenhar as suas funções da melhor forma possível, e a estrutura da máquina pública também deve colaborar para essa ideia de eficiência. Dito isso, finalizamos aí os princípios expressos no artigo 37 da nossa Constituição. Aula que vem veremos os princípios implícitos. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte nas provas que vocês forem realizar, e também, se possível, comentem aqui no nosso vídeo. Comentem o que acharam, as dúvidas de vocês. Um abraço, até a aula que vem.